Com Carinho Kitty é uma série sáfica sim, por mais que vocês odeiem isso. Olá pessoas lindas, meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Ano passado, durante o Setembro Bissexual, eu citei Kitty Song Covey em 2 vídeos. Um deles sobre visibilidade bissexual em relações duáricas e o outro sobre páginas sáficas, ou seria melhor dizer, páginas sáficas excludentes em relação a quando o assunto somos nós, pessoas multi. Ou seja, bissexuais e pansexuais. Inclusive, um adendo aqui, que nos outros vídeos eu sempre me referi a nós enquanto monodicentes. Mas para ficar mais fácil, tanto para vocês compreenderem quanto para reproduzirem, eu vou falar a partir de agora multis, tá certo? Quando eu vou falar da gente, vou falar multis. E nesses vídeos eu abordei muitas coisas importantes, a um ponto que eu queria trazer alguns recortes deles para trazer nesse vídeo. Só que é tanta coisa que ia acabar que esse vídeo aqui ia ficar muito longo. Então eu vou deixar os links para esses vídeos disponíveis aqui na descrição para quando esse aqui acabar você ir lá conferir depois. Mas em resumo, eu comentei nos vídeos que Kitty Song Covey seria chutada no mundinho sáfico se por acaso ela tivesse no relacionamento com alguém de gênero oposto ao dela. E falei também o quanto iriam deslegitimar Kitty enquanto sáfica por causa disso. E não, ela não seria menos sáfica por causa disso. E com a chegada da segunda temporada da série, eu vi que não me enganei. E no caso foi tudo até pior, porque estão dizendo que Com Carinho Kitty é queerbaiting. Algumas pessoas falaram até que não iriam assistir a segunda temporada quando foi anunciada a data, porque sabiam que essa temporada ia ser, assim como a série inteira, no caso não só a temporada, mas que era queerbaiting e elas tinham raiva e nojo. Eu assisti a segunda temporada, antes mesmo até do que eu gostaria de ter assistido, mas foi ótimo ter assistido, porque eu queria confirmar, né, eu queria saber se realmente as pessoas estavam certas em seus pensamentos, seus posicionamentos. E agora que eu tenho a resposta, eu vim falar com vocês sobre isso. Inclusive um aviso aqui pra vocês de spoilers da segunda temporada, porque vou precisar dar contexto ao que eu tô falando, e nesse caso vou precisar citar várias coisas que acontecem na segunda temporada. Então se você é o tipo de pessoa que não gosta de spoiler e não assistiu ainda, eu peço que você vá assistir primeiro e depois você volte aqui. Mas se você for o tipo de pessoa que já assistiu ou que tá nem aí pra spoiler, spoiler não estraga nem um pouco sua experiência de assistir a história, porque realmente contar sobre e assistir é diferente, fica por aqui e já considera se inscrever aqui no canal agora mesmo, porque aqui sempre tem vídeos falando sobre bissexualidade. Eu falo principalmente quando chega em setembro, que tem todos os anos o especial Setembro Bissexual, mas eu tô falando também durante o ano todo, em vários momentos, principalmente quando acontecem momentos assim. Bom, vamos lá, uma breve contextualizada para você que tá por fora sobre isso ou não recorda muito bem sobre. Com Carinho Kitty é uma série spin-off derivada de Para Todos os Garotos que Já Amei, a trilogia de livros que virou uma série de filmes da Netflix. Essa série tem como principal Kitty Song Covey, que é a irmã mais nova de Lara Jean de Para Todos os Garotos que Já Amei. E nessa série a gente vai acompanhar a Kitty indo até a Coreia do Sul estudar lá, na mesma escola que a mãe dela estudou. Quer conhecer mais sobre o passado da mãe, conhecer a mãe por uma outra ótica que não das irmãs e do pai dela, vendo o passado da mãe de forma um pouco mais presente. Além disso, ela quer também estar perto do namoradinho dela à distância, né? Porque quando ela viaja pra Coreia, no terceiro filme de Para Todos os Garotos que Já Amei, ela conhece um rapazinho que ela começa a conversar e eles têm esse namorico à distância. Então tem esse bônus aí. E quando a Kitty vai pra lá, ela vai conhecer várias coisas sobre a mãe dela e principalmente sobre si mesma. E uma dessas coisas que Kitty vai descobrir quando está na Coreia é que ela é bissexual. Ela questiona isso após se ver apaixonada por uma garota, que no caso é Yuri, personagem lésbica que inclusive namora outra personagem lésbica dessa história. E na primeira temporada, por ainda estar descobrindo sobre isso, Kitty não afirma nada, ela só levanta questionamentos, joga possibilidades. Mas como eu citei lá no outro vídeo, a gente já sabe que Kitty sim é bissexual porque Jenny Han, a autora da história, confirmou sobre isso antes mesmo de chegar à segunda temporada. E no começo da segunda temporada, a gente tem a confirmação, de novo, nesse caso dentro da série, de que Kitty é bissexual sim. Ela fala isso, o amigo dela fala isso, e isso em menos de 2 minutos do primeiro episódio. E não foi uma informação só jogada, ela fala dentro do contexto em relação a
querer experimentar mais sobre a própria sexualidade. Ela quer experimentar sair com garotas, ver como é essa parte da sexualidade dela que ela não vivenciou ainda, principalmente que a Kitty é jovem. E nesse mesmo episódio, mais pra frente, lá uns 20 e poucos minutinhos, Kitty fala novamente sobre isso. Ela conta pra Yuri, que entendeu, que é bi. E antes até de chegarmos nesse novo momento em que ela vai reafirmar isso, né, contando pra Yuri, Kitty vai ter episódios de Bipanic com mais de uma pessoa, inclusive com a própria Yuri. Então só por esses Bipanics que ela vai tendo no primeiro episódio com mais de uma pessoa de diversas identidades, já morre o argumento do queerbaiting, além de ela ter afirmado a sexualidade dela. Com o passar dos próximos episódios, a gente vai vendo o quê? Mais Bipanic, é claro. Inclusive por uma garota nova que aparece na história chamada Pravina, que, nossa, gente, que espetáculo! E eu fico me questionando por que não estão falando de Pravina nas redes? Por quê? Se estão falando, apareceu muito pouco pra mim. Então é falso dizer que não desenvolveram a bissexualidade de Kitty na série, porque desenvolveram sim. Falaram que é queerbait, sendo que uma boa parte da série Kitty passa cadelando Yuri. Ao mesmo tempo que ela também foge desse sentimento, porque como eu falei pra vocês lá quando eu apresentei Yuri, Yuri namora. Kitty sabe que Yuri namora, inclusive deu força e ajudou a namorada dela voltar pro colégio, a conseguir que ela voltasse pra perto de Yuri. Inclusive, aí já vai quebrando aquele estereótipo que sempre colocam na gente, né? Porque se fosse de acordo com a cabeça das pessoas geralmente funciona, iam achar que Kitty ia atacar Yuri, né? Além disso, ela vai percebendo durante o desenvolvimento da série que existe alguma coisa brotando no coração dela em relação ao seu amigo Minho. Além disso, Kitty se permite sair com Pravina, como ela disse que faria. Ela quer viver essa experiência e, de bônus, tentar esquecer Yuri. A gente vê esse desenvolvimento acontecer e é muito legal ver esse desenvolvimento acontecendo diante da gente, porque a gente vai conhecendo mais sobre ela, sobre esse ponto que é uma característica dela, que ela vai tentando se conhecer, enquanto vai na busca também de conhecer a sua mãe. Eu também vi o argumento, né, nas redes, que era, a gente tá falando sobre isso, tá cobrando sobre isso, porque estamos falando de personagens, não de pessoas reais. Só que acontece que personagens são representações de pessoas reais. Então, sim, é a mesma coisa. Se você tá falando de personagens, você tá cobrando pessoas reais também. Porque, se fosse uma pessoa real falando, eu não ia questionar. Será que não? Personagens representam pessoas reais até nas histórias mais mágicas que existem. Porque nessas histórias mágicas, ainda assim, aquele personagem foi moldado com traços de humanidade. Então, se nesse tipo de história tem esse paralelo, quanto mais numa história que é totalmente pautada na realidade. Então, também é falso dizer que Kitty gostar de Yuri foi só para gerar comoção, foi só para atrair público. Pode até ter sido um recurso narrativo também, querer usar disso para atrair pessoas e usar o marketing para atrair pessoas, é claro. Mas isso não quer dizer que os sentimentos que ela teve não foram reais e válidos. Foi mostrado sim muito sentimento por parte de Kitty para com Yuri, para além da amizade. Houve desenvolvimento na série, como eu disse, Kitty cadelou muito Yuri nessa série. Falaram muito, porque venderam muito Kitty Yuri. Vendeu-se muito Kitty Yuri porque Kitty gosta de Yuri, mas todo mundo sabia que Yuri namora com Juliana. E aí eu entro naquele outro lugar de vocês queriam que um relacionamento já consolidado se destruísse para que Kitty ficasse com Yuri? Foi comentado sobre Kitty Yuri porque Kitty sempre demonstrou gostar muito de Yuri quando tem esse interesse por ela. E Kitty, assim como a maioria das sáficas, é uma grande emocionada. Até carta pra mulher ela escreveu, gente. Pra garota, no caso, né? Quer dizer, é pra garota na série, mas a atriz é mulher já, enfim. Vocês entenderam? Ela escreveu carta para ela também de despedida, assim como Lara Jean escreveu cartas para os seus relacionamentos, quer dizer, para os seus crushzinhos, pra tentar aliviar esses sentimentos do coração. E eu acho engraçado que ela seguiu o conselho de Lara Jean em relação a isso. Lara Jean que não é sáfica, mas às vezes parece que é, porque, nossa senhora, que criatura emocionada também. Não simplesmente cagaram pra bissexualidade de Kitty só porque ela não namorou uma mulher. Às vezes eu me pergunto se as pessoas realmente sabem o que é bissexualidade. Do jeito que as pessoas ficam falando, né, reclamando sobre isso, não todas as pessoas que eu vi muito comentário legal, ainda bem, rebatendo muita coisa, mas do jeito que muita gente fala, parece que Kitty chegou
num episódio qualquer e disse, ok, soube, e começou a namorar um cara em seguida. E não que isso não fosse válido também, né? Mas eu entendo o lugar dessa reclamação de dizer, ai, ela afirmou isso e aí vai ficar com um cara logo em seguida sem desenvolvimento. Realmente seria chato, porque parece que foi uma coisa só colocada ali para dizer que tem e não que realmente está acontecendo. Só que isso não rola aqui. Além de que, dizer que uma personagem que foi sim desenvolvida enquanto bissexual, que ela não é, que ela é menos, que ela deveria ser hétero desde o início, só porque ela tem interesse por alguém de gênero oposto ao dela, não é muito legal, né? Pra não falar outra coisa de verdade, que no caso é bifobia. E como eu disse, faz sentido sim a forma que foi construído ela querer ficar com o rapaz em algum momento. Ela desenvolver sentimentos por ele em algum momento. Chegando a falar também que ela e Minho não tiveram nenhum tipo de desenvolvimento pra ter algum interesse por parte de Kit ou um relacionamento futuro. Mas teve sim. Eles se aproximam bastante nessa temporada. Ele é muito gentil com ela em muitos momentos. Ele é muito amigo dela em muitos momentos. E ela já tá meio assim porque no final da temporada passada, ele declara pra ela que gostava dela. Gostava não, que gosta, né, no caso, no presente. Peter Kavinsky, inclusive, faz uma participação especial na segunda temporada da série. E ele destaca várias coisas que Minho age e diz que parece inclusive muito com o próprio Peter, enquanto a gente estava vendo ele se apaixonando por Lara Jean. Na primeira temporada realmente não teve desenvolvimento, eu assisti para poder gravar os conteúdos, né, então aí mesmo que eu vi que não teve desenvolvimento nenhum deles, ele começou a sentir alguma coisa por ela, mas eu não vi isso acontecendo tanto pra chegar nesse ponto. Eu achei que seria forçação se fizessem ela ficar com ele na primeira temporada, assim como eu achei forçação até se ela ficasse com qualquer pessoa na primeira temporada, não só ele. Se ela ficasse com o Yuri também, se tipo Yuri estivesse solteira, ou se Yuri fosse trair a namorada ficar com ela, eu também acharia forçação. A única coisa que eu passava um pouco assim era Dai, porque ela tinha esse relacionamento com ele já à distância. Então dava pra entender essa questão deles dois. Mas ainda assim, por mim ela não ficava com ninguém na primeira temporada. E não que na segunda eu não tenha mudado de ideia. Por mim, Kit ficava sozinha, pelo menos por hora. Eu realmente não queria que ela ficasse com ninguém, por mais que ela explorasse a questão da sexualidade dela. Mas se for pra ela ficar com o Minho a partir dessa segunda temporada, faz sentido sim. Sem falar que, novamente, essa série não é sobre com quem Kit vai ficar. Desde a primeira temporada eu disse isso. Desde que eu assisti a primeira temporada, fiz conteúdo sobre isso. Eu falei, essa série não é sobre com quem Kit vai ficar. Essa série é sobre Kit. Kit se conhecer, entender quem ela é, o lugar dela no mundo, sobre ela conhecer mais da mãe dela, que é o que ela foi fazer na Coreia, ver sobre a mãe dela, ver a história da mãe dela, entender que ela tem sim muita semelhança com a mãe, por mais que ela ache que não. Quando ela percebe que ela tem sim semelhanças com a mãe, ela fica muito emocionada. Inclusive, na segunda temporada, é dito isso que eu falei, de que é sobre ela se conhecer, é sobre ela se entender, ela se ver, se encontrar. Mas é claro que mesmo que o foco da história não seja sobre com quem ela vai ficar, ela pode sim viver um romance. E independente de com quem ela ficar na série, essa relação vai ser totalmente válida. Kit gosta de pessoas, independente do gênero delas. E sim, eu tô falando no futuro, de se ela ficar, porque ela oficialmente não ficou com ninguém ainda. Quer dizer, mais ou menos, mas tipo assim, ela não tá namorando com ninguém ainda, não deu endgame com ninguém ainda. Ou seja, estão fazendo um drama pior ainda, com uma coisa que ainda nem aconteceu. Ficar com o Minho é subentendido, mas não uma certeza. A série termina com essa possibilidade, mas não com esse ultimato. Então, pessoal, é importante prestar atenção ao que se é reivindicado. A série não é queerbaiting. Inclusive, aprendam o que é queerbaiting. Eu vou deixar um link de um post muito legal do Bi na Mídia explicando detalhadamente sobre o que é, tá? É válido reclamar da falta de casais sáficos nas produções audiovisuais. É válido reclamar que não existem tantas adaptações literárias voltadas para casais sáficos. É válido reclamar dos cancelamentos das séries com casais sáficos. Mas não façam isso desmerecendo uma bissexual, vivendo a sua vida e compreendendo quem ela é. Essa história aqui é sim sáfica, mesmo que as pessoas digam que não, porque a personagem principal aqui é sáfica.
mesmo que ela não esteja em um relacionamento sáfico. Aqui não tem casal sáfico principal, assim como não tem nem do Árico, porque, como eu disse, ela nem ficou com o Minho ainda. E aí, a gente cai naquilo que eu já falei aqui várias vezes. Para muitas pessoas monossexuais, nós só seremos meio válidas se estivermos numa relação com alguém de gênero equivalente ao nosso. Se não, somos 100% descartadas. Não era nada para essa série ser hétero desde o início porque ela se apaixonou por um cara. Porque vivências sáficas multi não são iguais a vivências de mulheres heterossexuais em relações heterossexuais. O fato dela não ser endgame com uma personagem com gênero equivalente ao dela não quer dizer que ela não foi bem desenvolvida enquanto uma personagem bissexual. Isso quer dizer que ela não atendeu às expectativas que vocês colocaram em cima de uma personagem que é multi. E sendo multi, ela pode estar com a pessoa que ela quiser, independente de gênero. E você já assistiu com carinho Kit? Gostou da segunda temporada? Eu particularmente gostei mais da segunda temporada do que da primeira. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Pensaram sobre isso? Perceberam que, na verdade, não tem queerbait nenhum nessa história, é só realmente falácia de pessoas que estão tentando disfarçar sua bifobia com uma historinha chata e desnecessária e que ninguém pediu? Não esqueça de conferir outros vídeos sobre bissexualidade acessando as playlists que eu vou deixar os links aqui na descrição. E muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!